O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há quanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem estar sentados um instante. As senhoras e os senhores, meus irmãos, minhas irmãs, que nos assistem hoje aqui na TV Arautos, hoje nós temos uma festa, por isso a igreja hoje se reveste de vermelho, porque como já podem perceber, a festa diz respeito a santos que morreram mártires, derramaram seu sangue em defesa da igreja. E hoje a igreja então celebra esses dois santos apóstolos e mártires, São Filipe e São Tiago. Nós temos dois mártires que são, portanto, apóstolos e sofreram para transmitir a mensagem do Evangelho. Nós poderíamos nos perguntar, né? A igreja está coalhada de mártires. A igreja está coalhada de santos confessores, santos que sofreram. Aliás, foi uma herança de nosso Senhor Jesus Cristo a perseguição, o sofrimento, a luta contra os inimigos. Isso é uma herança que nosso Senhor deixou para que nós, católicos, pudéssemos também participar do exército dos heróis que hoje estão no céu, recebendo de Deus a sua recompensa e sendo também homenageados pela igreja militante que está aqui na terra, que coloca esses santos como exemplo. Poderíamos nos perguntar, por que, havendo tantos católicos, existe uma diferença entre eles fundamental? Alguns foram martirizados, outros foram caluniados, perseguidos, portanto, os martirizados são coroados com a coroa do martírio, receberam esse título na igreja, e outros com a coroa do confessor da fé. Alguns foram confessores, aqueles que não morreram, mas foram perseguidos. E outros há também que nem sequer são perseguidos e passam, por assim dizer, desapercebidos durante a sua carreira católica aqui na Terra. O que é que os distingue? Os católicos perseguidos dos católicos não perseguidos. Não quero dizer que para todos valem esse princípio, mas existe um princípio que nos ensina de que os católicos que são íntegros, estes têm uma possibilidade maior de serem desacreditados, de serem perseguidos, de serem mortos, de serem caluniados pelo mundo. E esse pormenor está colocado aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo diz assim:
Irmãos, quero vos lembrar o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos. Então nós somos salvos porque vivemos aquilo que está pregado, que está ali colocado no evangelho. Por ele sois salvos, uma ressalva: se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. Ou seja, a todos aqueles que guardam o evangelho de forma íntegra, tal qual ele foi pregado, integridade de vida, estes homens que são íntegros, estes homens têm a chance de serem mais perseguidos, de serem caluniados e até de serem mortos. Por quê? Porque a integridade no cumprimento da nossa missão de católicos, isto fere um mundo onde a integridade é como um cauterizador, como aquele ferro de marcar brasa em animais. A integridade, ela incomoda. A integridade, ela fere. A integridade dos católicos é o que faz com que eles sejam desprezados, odiados e perseguidos. E o sinal de que os apóstolos foram íntegros é o martírio. E o sinal de que eles teriam martirizados é a sua integridade. Um homem que não é íntegro, uma mulher que não é íntegra na sua fé, na sua religião, ela não desperta antipatias, não desperta desavenças. Porque a não integridade nasce, evidentemente, do relaxamento, do medo, do desejo de ser igual a todo mundo. E quando a pessoa não é íntegra, ou seja, ela tem medo de ser diferente, ela se mistura com os outros facilmente, ela é amiga de todo mundo, ela quer ser amiga de todo mundo, ela se dessora, ela perde a sua essência cristã para poder se parecer com os outros. Esses, por que eles serão odiados? Eles são iguais a todos. Eles abandonaram aquilo que eles têm de mais essencial para serem amigos de todo mundo. Estes, tenho certeza, nunca jamais serão martirizados, mas aqueles que são íntegros na sua fé, na sua religião, são, como diz a palavra da Escritura, são como moedas verdadeiras que ressaltam as moedas falsas, que descobrem as moedas falsas. O bom católico é a moeda verdadeira, o mau católico é a moeda falsa. E Santo Agostinho diz que aquele que está no mau caminho, quando ele se aponta o erro, ele quer se defender. Ele não aceita, por causa do seu orgulho, de dizer que ele está errado. Então, o íntegro é um sinal de contradição, mas somente o íntegro. E todos aqueles que são íntegros incomodam. E podemos dizer também que todos os mártires da igreja, todos os confessores da fé, assim o foram, porque foram íntegros e não quiseram dessorar a sua fé para poder agradar o mundo. Então nós temos aqui o exemplo de dois. E porque seguiram o evangelho tal qual ele foi pregado, ou seja, sem tingir, sem pintar o evangelho com cores branquinhas ou clarinhas para poder agradar, porque eles souberam transmitir o evangelho essencialmente e na sua integridade, evidentemente eles foram mártires. Nós temos aqui, morreram perseguidos. Primeiro a igreja hoje celebra São Filipe, que foi um dos primeiros a serem chamados. O evangelho consta no evangelho que ele foi o terceiro, porque eram seguidores de São João Batista, São Pedro, São João, e depois Nosso Senhor chama São Filipe. E Filipe já se mostra de uma generosidade única, porque ele mal se converteu, ele já vai buscar um amigo dele chamado Natanael. E ele consegue convencer Natanael, que apesar de ser um homem íntegro também, ser um homem, Nosso Senhor o elogia, um israelita sem fraude. Apesar de ser sem fraude, ele coloca, mas espera aí, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quando Filipe diz, encontramos aquele de quem os profetas dizem no Antigo Testamento, Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré. Ele convence Natanael de seguir nosso Senhor Jesus Cristo.
O mesmo Filipe depois aparece em outra circunstância, também se preocupando com os outros. Vê-se que era uma vocação muito apostólica, tinha que ser apóstolo. Ele quem tem compaixão daquele povo que está passando fome. Na primeira multiplicação dos pães, Nosso Senhor percebe aquela compaixão e pergunta para ele: Filipe, como faremos para dar comida para tanta gente? E ele ingenuamente faz um cálculo. Não sei quanto dinheiro seria necessário para comprar um pão para cada um. Nosso Senhor então multiplica os pães nessa ocasião. Depois, num outro momento, aparece São Filipe também, chamando aqueles gregos que queriam ver Jesus, que eles assistiram à entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. São Filipe vai fazer apostolado com eles. Então, São Filipe é uma alma extremamente apostólica. Esse apóstolo que tem essa intervenção tão interessante aqui no Evangelho, que ele disse: mostra-nos o Pai, isso basta. Nosso Senhor disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não sabeis que quem me viu, viu o Pai. Quer dizer, ele foi quem moveu a Nosso Senhor a dar essa resposta tão grandiosa, tão magnífica. Esse mesmo Filipe depois conta a tradição cristã, que foi fazer apostolado na Frígia. E a sua integridade despertou o ódio daquele povo pagão, sobretudo depois que ele destruiu uma serpente que era adorada por aqueles pagãos. Quer dizer, ele não quis fazer uma conciliação entre a nossa fé e aquele paganismo satânico que adorava uma serpente. Ele se mostrou justo e íntegro, e aí foi morto por aqueles pagãos naquela ocasião. Também a igreja celebra hoje São Tiago, aqui tem o São Tiago maior, São Tiago menor. Hoje a igreja celebra São Tiago menor. Menor não é porque foi menos santo, e talvez não seja porque ele apareça menos nas escrituras, porque ele vai ter uma função muito importante. Talvez porque ele seja menor mesmo de tamanho. Mas ele era primo de nosso Senhor Jesus Cristo. O pai dele era Cleofas, que era provavelmente primo de São José. Alguns dizem que não, que a mãe dele, Maria, era prima de Nossa Senhora, mas isso pouco importa. Ele era primo e irmão de Nosso Senhor. Muito parecido, ele é chamado no Evangelho o irmão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era primo e irmão. São Tiago é pouco comentado entre os evangelistas. Entretanto, já nos Atos dos Apóstolos, fica claro que ele foi escolhido para ser o primeiro bispo de Jerusalém. E ele foi escolhido não foi por acaso, é que ele era um judeu. Um judeu tão íntegro, tinha tanta integridade, era um homem cumpridor de todas as leis, e ficaria bom ele sendo bispo de Jerusalém para atrair aqueles judeus para a fé católica, num primeiro momento, porque eles acreditavam que Tiago era um exemplo exímio de judeu e também um exemplo exímio de católico. Esse homem também, por causa da sua integridade, porque ele cumpriu o que está escrito aqui, manteve firme o evangelho tal qual ele foi pregado por mim. São Tiago, bispo de Jerusalém, lá pelo ano de 62, foi martirizado, colocaram-no em cima da torre de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e julgaram-no lá de cima. Ele caiu, espatifou-se embaixo. Conta a tradição que ele não teve forças para se levantar. Juntou as mãos e rezou pelos seus perseguidores, pela conversão deles. E aí ele foi apedrejado, e como ele não morria, vieram com uma paulada, deram-lhe uma paulada na cabeça. E assim morre São Tiago Menor, o bispo de Jerusalém, enquanto que São Tiago Maior já tinha falecido e tinha sido martirizado também, com uma espadagada na cabeça, depois de ter sido apóstolo nas Espanhas. Conta assim a tradição católica. Nós, no Evangelho de hoje, pelo Evangelho de hoje, pela liturgia de hoje, nós estamos sendo convidados pela Palavra de Deus a sermos também íntegros, a não termos medo de professar nossa fé na sua integridade. O mundo vai nos convidar, o mundo nos convida a nós sermos fracos, a nós sermos débeis, a nós deixarmos de ser homens que praticam uma religião de santos para praticarmos uma religião de camaleão. Ou seja, nós estamos sendo convidados pelo mundo a
não praticarmos a nossa integridade, a mudarmos de mentalidade, a não professarmos a nossa fé, a não mostrarmos a nossa fé nos ambientes que são contrários a ela. Pelo contrário, nós devemos fazer como esses apóstolos. E se algum dia, e aqui eu termino, repetindo as palavras que Dr. Plínio Corrêa de Oliveira disse uma vez, numa conferência em Minas Gerais, num auditório onde havia muitos esquerdistas, e ele foi um chefe anticomunista por excelência durante toda a sua vida. Eles perguntavam a ele se ele não tinha medo de derramar o seu sangue num paredão, fazendo a propaganda anticomunista que ele fazia em defesa da igreja. E o Dr. Plínio respondia isso. Isso vale para nós, e vamos pedir nessa Santa Missa essa graça de que tenhamos essa convicção, como ele e como os apóstolos tinham, e que o fizeram levar até as últimas consequências. Dr. Plínio dizia, se algum dia algum paredão tiver que estar cingido do meu sangue, eu na hora da minha morte diria, não como disse Jó, mas eu diria diferente. Eu diria, bendito o dia em que eu nasci, bendito o dia em que as estrelas me viram nascer e me viram pequenino, bendito o dia em que minha mãe disse, nasceu um varão. Que nós possamos também nos alegrar com a graça do martírio, mas jamais, jamais trair a Santa Igreja, pregando um evangelho que não seja íntegro, como foi nos passado pelos apóstolos, cujo sangue deles nos dá um exemplo magnífico nos dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.